Boa tarde. É, eu sou Fábio Roberto Lucas, professor do Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo, e junto com o professor Fadu Moura, professora Ana Carla, né, professor Fadu Moura da UFMG, a professora Ana Carla da UERJ, professora Nathalie Ferreira Alves e a professora Maria Aparecida Junqueira da PUC de São Paulo, estamos organizando esse colóquio Poesia e Imagem, e a gente inicia aqui, né, a última mesa do nosso colóquio, né, que vai contar com apresentações do professor Tiago Guilherme Pinheiro, da Universidade Federal de Santa Catarina, e da professora Patrícia Lino, da UCLA. Né? Nós vamos ouvi-los. Eu vou começar apresentando e dando a palavra ao professor Tiago Pinheiro. Em seguida, eu apresento e dou a palavra à professora Patrícia Lino, e depois a gente inicia o debate. Pois bem, o professor Tiago Guilherme Pinheiro é professor de teoria literária na Universidade Federal de Santa Catarina, fez pós-doutorado na Unicamp e é doutor pela Universidade de São Paulo, com estágio na Universidade de Buenos Aires. Sua tese recebeu o título de Literatura sob Rasura, Autonomia, Neutralização e Democracia, em Coetzee e Roberto Bolanho. Dentre suas publicações, destaca-se ser um dos organizadores de Borges Babilônico, Companhia das Letras, 2017, e Poesia Contemporânea, Reconfigurações do Sensível, em 2018. Né? Belíssima publicação essa última, né? E tenho certeza que a outra também. Tiago, a fala é sua, né, para sua comunicação, paisagem e fortuna sobre natureza morta, de Solange Sol, Patrícia Galvão. Muito obrigado por sua participação. Bom, eu que agradeço, né? Que estou agradeço a todos os organizadores por estarem fazendo um evento tão bacana, né? E com gente tão melhor do que eu, né? E, né? E enfim, espero aí poder contribuir, né? Mas eu já começo bagunçando o coreto, né? Porque eu tinha prometido uma apresentação, mas que era uma coisa que eu estou ainda trabalhando, né? E no final das contas eu acabei voltando a alguns aspectos mais fundamentais disso que eu estou trabalhando com Patrícia Galvão, Pagu, Solange Sol e todos esses nomes, né? E acabei, até por conta de alguns debates aí que estão muito incipientes com relação à obra, aos textos dela, que agora estão recebendo uma espécie de consagração aí pela publicação da Companhia das Letras. Já tenho anunciado aí que vai ter a Flip do ano que vem, vai ser sobre ela, vai ser em homenagem a ela. E aí eu resolvi fazer um outro texto, né? Apesar que a questão da fortuna vai aparecer, tá? Então, eu teria esse outro texto, um outro nome também, se chamaria Retórica Retorta, ou Patrícia Galvão, Poesia contra a Obra. E, como epígrafe, eu pego um trecho da famosa revista que diz: quero escrever poesias e poesias e poesias, sem nenhuma obrigação de publicar livros. Né? Então, começo. Ao longo dos anos 50, início dos 60, Mara Lobo, um dos nomes ligados ao de Patrícia Galvão, escreve uma série de textos dentro da coluna Literatura do jornal A Tribuna, voltada para saudar estudos ligados à filologia alemã e à estilística consolidados no período pós-guerra. Esses breves ensaios, que abrangiam obras de Ernest Curtius, Damaso Alonso, Benedetto Croce, entre outros, testemunham um interesse sobre a relação entre poesia e imagem, que na verdade é muito anterior nas constelações de publicações e intervenções que hoje atribuímos de uma forma metonímica e problemática ao nome único Pagu. Né? Esses textos que eu estou me referindo aqui não aparecem recolhidos lá no Pagu, vida obra do Augusto de Campos. Né? São textos que ficaram nos jornais só.
Apesar dos limites impostos pelo espaço das colunas de jornal, que muitas vezes a autora contorna, desdobrando seus argumentos em mais de uma edição, como no caso da resenha em 2 partes de literatura europeia e Idade Média Latina, percebe-se, na colcha que vai se formando com esses textos, uma proposta estética política que ganharam o nome de retórica transformada. Sob esse título, Mara Lobo aponta simultaneamente uma crítica e um potencial não desenvolvido para essas extensas historiografias da cultura letrada que visam estabelecer linhas, mesmo que transversais, de continuidade da produção ocidental, e que frequentemente se descobria com contornos imprecisos e extremamente porosos. Ainda que celebrasse esses esforços para apontar a dimensão mundializada das diversas literaturas, ou da produção poética a partir do escambo de imagens, palavras e recursos estéticos, Loeb imagina que faltava, nesses mapeamentos, um olhar para elementos contraditórios, conflitantes, forças invisíveis com as quais topoi e figuras se rompessem ou se metamorfoseassem, desmontando o apelo harmônico de arquétipos ou outros planos de garantia metafísica do sentido e de propriedade dessas imagens. Assim escreve Lobo, o trabalho de retórica transformada é ainda muito maior do que toda essa base de conhecimento do homem. A palavra entra numa retorta e a etimologia e a semântica passam a ser desenvolvidas em benefício da libertação do homem. Note-se que sua crítica vai em direção à quebra de um acúmulo destinado a esgotar o repertório retórico e magético que forneceria uma suposta base de conhecimento do homem. Trata-se de entrar em uma retorta. Esse termo mesmo é significativo, já que configura uma dança portuguesa de origem moura, a partir da qual deveria ser buscada uma emancipação da retórica. Como isso ocorreria ou no que consistiria, Mara Lobo não nos diz. No entanto, se voltarmos à produção guardada e publicada sob o nome de Pagu e outros afluentes, talvez possamos vislumbrar, se não a chave dessa proposição, que tem algo de messiânica, pelo menos, se não podemos vislumbrar o que ela é, né? Podemos, pelo menos, vislumbrar os conflitos ali tensionados na composição desse horizonte poético, ético e filológico. Tanto mais essa discussão parece pertinente se pensarmos que passamos por um momento em que se propõe um certo desarquivamento do espólio de Patrícia Galvão, em termos que, me parece, devido à demanda pelo estabelecimento simbólico e material de uma obra, como singularidade e legitimidade, por conta disso, se neutralizam os aspectos mais selvagens dessa múltipla produção. Pensando, então, em imagem e poesia, passamos pelo arquivo ou pelo ato de desarquivar. Em sua acepção mais imediata e contemporânea, desarquivar implica em resgatar aquilo que foi relegado a um arquivo morto, aos subterrâneos da sobrevivência, para então expô-lo ao presente. Esse deslocamento não ocorre, entretanto, sem alguma metamorfose, pois exige para aquilo que foi reencontrado uma nova roupagem, de modo a se tornar visível e palpável no agora. A condição para sua reaparição exige que, de alguma forma, ela não possa ser a mesma peça que já foi. Em reciprocidade, o tempo que alguém chama de nosso também não passa incólume. Talvez por isso o índice dessa precariedade já marque a nova roupagem que a obra adquire com a mutação sofrida em sua travessia pela aurora dos arquivos. O salto de tigre do agora ao passado, como dizia Benjamin, tem como modelo uma prática pensamento sobre a contingência do vestir-se, isto é, a moda. Do mercado da moda para o mercado literário, podemos estabelecer simetrias entre trajes e capas, padrões e layouts, tecidos e diagramações, costuras e encadernações. Assim, o desarquivamento em literatura, do literário, passa de algum modo pela prática da edição ou reedição, e tem como horizonte a republicação do que foi recuperado em um determinado suporte, para qual o livro, pode-se dizer, se impõe como candidato natural. Disso se desprende que, neste horizonte, o gesto de desarquivar, a despeito do que o termo promete, não significa tirar de fato do arquivo ou desmontá-lo, e sim fazer com que um texto, uma pintura, escultura, etc., ganhe um espaço, alguns andares ou prateleiras acima. Quem sabe até um lugar temporário de destaque na vitrine. Desarquivar nesse paradigma é rearquivar, é reencadernar, é fazer do texto ou da produção uma obra visível.
Talvez o conceito de obra exija visibilidade e, mais problematicamente, o inverso parece ser verdadeiro também. É talvez na contramão desse paradigma que um objeto conhecido como álbum, de 1929, pode ser encarado. Esse caderno manuscrito toma sua forma emprestada das histórias ilustradas, dos vitrais de igreja, das galerias de arte moderna, mesclando croquis e poemas assinados como Pagu. É um arquivo, e mais que isso, um museu, ou, a depender do ponto de vista, um antimuseu. Um lugar tido como próprio ou apropriado para obras e musas, que será colocado à prova, contorcionado, confrontado e deslocado ao fazê-lo se confundir com uma narrativa que joga com um discurso biográfico e mítico. Na tentativa de explicar os movimentos realizados por esse quimérico material, poderíamos estabelecer, de um modo um tanto artificioso, algumas linhas descontínuas em conflito, regidas sob o fantasma de similitudes e insinuações. A primeira categoria se constituiria por aproximações com figuras contemporâneas ou de um passado recente desde o contexto de sua produção, que apareceriam fundidas à própria vida, à própria história de vida e morte de Pagu. Aí eu peço que passar o primeiro slide. Isso. Então aí, como vocês podem ver nesse slide, para se dar uma ideia de como essa estratégia se dá, note-se, por exemplo, que na ilustração da página 9, né, seguindo a enumeração do manuscrito, o rabo da gata enrolado na palmeira funciona como em paralelo com a cauda da cobra que envolve o ovo em urutu da Tarsília do Amaral, que é de 1928, né, a quem o livro todo é dedicado. Né? Não bastasse isso, os versos que acompanham o desenho reforçam essa conexão. O luxo da minha gata é o rabo, ela pensa que é serpente. Analogamente, na página 18, aí, mais uma vez eu peço para passar ali o PowerPoint, o tema orientalista faz com que a personagem Pagu se aproxime da ocidental vestida de kimono em A Japonesa de Monet, ou da tendência japonista em voga naquele período, no final do século XIX. Né? Há ainda uma série de outras alusões, né, no texto, nas imagens, que eu não vou ficar aqui colocando de forma total, né? Não vou tentar fazer isso, né? Como, por exemplo, com o Cacto, do Manuel Bandeira, o Macunaíma, do Mário de Andrade, né? Os quadros do De Chirico, como a Musa Inquieta de 18, né? Se você puder passar isso, por exemplo, nesse, aí se puder ficar aqui na Joana d'Arc, a gente já chega nela, né? Cada uma desses paralelismos, dessas similitudes, mereceria uma discussão por si só, né? Mas eu gostaria, sim, que, por enquanto, vocês observassem que a noção de musa, né? Todas elas jogam com a ideia de origem e de musa, né? Se não uma ou outra, as duas simultaneamente, né? Aí, a segunda linha descontínua emerge com uma série constituída por papéis atribuídos a mulheres dentro das narrativas fundacionais da literatura e da arte. Né? O álbum começa com um recomeço, um retorno, com Iracema. As primeiras linhas do nascimento de Pagu coincidem com algumas bastante conhecidas da obra de Alencar. Eu coloquei esse slide. Você pode colocar o próximo, por favor. Isso. Isso mesmo. Tá? Só para vocês terem uma ideia dos paralelos aí com o que eu estou falando, que eu estou apontando, né? Então, pensando em Alencar, né? Muito além do Martinellamente, né? Que era um edifício importante ali em São Paulo, né? Escancara 154 guelas, né? Esse trecho do álbum remete ao além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte nasceu Iracema. Também as composições encontradas nas páginas finais do caderno, né? Aí como aponta um paralelo com a Joana d'Arc, né? E naquela época é uma personagem muito comum no cinema, principalmente. Né? Tem o filme do Dreyer, mas tem vários outros desse período, né? Que inclusive apareceram, né? Matérias extensas na revista Para Todos, que era onde a Patrícia Galvão para a qual a Patrícia Galvão contribuía na época, e também foi uma revista que fez
uma espécie de campanha para que ela fosse eleita Miss, né, naquele período, inclusive, né? Enfim, daí que ao longo de todo o álbum se lance a sombra de uma ameaça, a de que a imagem de Pagu, a imagem que lhe foi atribuída, ou que se atribui a ela, ao invés de oferecer uma redenção para aquelas que a antecedem, termine tais como ela, como elas, isto é, como sacrifício necessário para instituir um novo começo. Em outras palavras, há um risco da paixão que Pagu atravessa como encarnação da arte, como memória encarnada do tempo das imagens, não leve a outra coisa que a repetição da morte de Iracema, mãe indígena que deve morrer para dar lugar ao povo brasileiro, e Joana d'Arc, queimada como herética, para depois tornar-se padroeira da França. Em seus mitos fundacionais literários. O cacto do poema de Bandeira e o ovo de Urutu também não deixam de ser, ainda que em chave tensa, em estado de interrupção ou estaticidade. Ainda assim, a morte de Pagu termina também em uma fogueira, em tom de martírio. Quando eu morrer, né, aí vem a citação, quando eu morrer, não quero que chorem minha morte, deixe o meu corpo para vocês. Por fim, essa articulação entre arte moderna e legenda reside um elemento central para essa primeira experiência de Patrícia Galvão. Lembremos que o apelido Pagu surge como mitologema no cenário cultural paulistano na virada dos anos 20, atribuído ou reivindicado por mais de um sujeito. Né? A versão que a gente conhece, né, mais difundida, da confusão do Raul Bopp com Patrícia Goulart, né, que o nome da Patrícia Galvão seria Patrícia Goulart, é apenas a mais conhecida. Né? Você tem outras pessoas reivindicando esse nome, né, esse batismo. Né? Assim, a ficção em lugar de Pagu, naquele e em outros momentos, vai se constituindo a partir de epítetos como musa modernista, musa antropófaga, o anúncio luminoso da antropofagia, o último produto de São Paulo, musa trágica da Revolução, musa Marte e tantos outros. Soma-se a isso ainda o fato de que a figura de Pagu, no período de sua criação, era constantemente apresentada, descrita e celebrada como recitalista, divulgadora ou declamadora dos poemas de Oswald de Andrade e de Raul Bopp. Ela não, ela não era vista ela era vista como a voz dos outros, né? Essa tendência sobrevive ainda no tratamento das edições posteriores de seus livros. É preciso observar ainda uma constante suplementação das formas de revestir os textos de Patrícia Galvão. Não pode faltar imagens dela sobre ela. A iconografia sobre Pagu é vista como parte integrante daquilo que seria ou poderia ser atribuído como sua obra. Como poucas mulheres e certamente como nenhum homem na literatura brasileira. Seria preciso se perguntar também como Patrícia Galvão devolve esse olhar com seus gestos e em sua pose. Em outras palavras, de que modo retratos feitos por Di Cavalcanti e Portinari, os poemas de Raul Bopp e Augusto de Campos, ou as fotografias, inclusive da ficha criminal, poderiam ser consideradas partes da produção de Galvão, de Pagu. E deixa aqui a ambiguidade da formulação, né? Assim, desse modo, as linhas contínuas se entrelaçam em volta da composição do álbum e em seu interior. Os pontos de vista que constituem Pagu e os papéis que lhe aferem em uma determinada partilha são retomados, confrontados e reelaborados. Esse jogo de olhares não é simétrico e o álbum não esconde sua violência, ainda que essa se torne muito mais manifesta e intensa nos escritos posteriores que se constituem em torno do arquivo de Patrícia Galvão. Nesse sentido, o desenho da página 20, se você puder passar. Isso. O desenho da página 20 se coloca de forma central para a vida, né, que esse texto é dividido, né, entre nascimento, vida, paixão e morte de Pagu, né, na seção vida, né, de Pagu, funcionando como alegoria do estatuto do próprio álbum. Nele vemos seu autorretrato nu, com os olhos escondidos atrás de um poste de luz, com a seguinte legenda: vai ver se estou na esquina. Essa peculiar expressão linguística em que se denega a própria presença para dispensar esse outro que lhe interpela, explora aqui toda uma série de paradoxos imagéticos e enunciativos. Afinal, a presença dessa voz descarnada no verso ordena que só poderemos vê-la em ou desde outro lugar, em um efeito de paralaxe. O desenho mudo, por sua vez,
cujo corpo despido é posto diante do espectador, recusa-se a corresponder à visão que dele se projeta. Sua perspectiva se coloca enquanto tensão entre exposição e interposição, não daquilo que é olhado, e sim do olhar mesmo. É sintomático que, nas representações de si em croquis, Pagou sempre é mostrada, ou se mostra, sem a definição dos olhos. Apenas o contorno das sobrancelhas ou das pálpebras é desenhado, como se estivessem fechados ou ausentes. Tal qual a imagem da página que está aí na tela de vocês, seu ponto de vista aparece recusado para aquele que a observa, mesmo quando é ela própria quem desenha e assina. Trata-se de recompor um problema de representação, produção e perspectiva, uma intrincada triangulação semelhante ao das Meninas de Velázquez, levando em conta o ponto cego da relação entre imagem, poder e gênero. Esse jogo transbordaria para os elementos mais fundamentais da produção de Patrícia Galvão, contribuindo para o estatuto indefinível dos materiais deixados pelo arquivo que leva esse nome. Assim, seria possível localizar o gesto autoral de Pagou naquela resposta em sua primeira entrevista. Diz o entrevistador, tem algum livro a publicar? Aí ela responde, tenho, a não publicar. Os 60 poemas censurados que eu dediquei ao chefe de censura do Teatro de Cinema de São Paulo e o álbum de Pagou, Nascimento, Vida, Paixão e Morte, em mãos de Tarsila, que é quem toma conta dele. Não dois assim, né? O que ela diz é não dois originais ou livros a serem publicados, mas a não publicar. O álbum foi feito para resistir à edição de tal forma que permanecerá guardado nos espólios de Tarsila até os anos 70, né, quando ele vai ser recuperado ali, né? Tirá-lo de sua materialidade, da singularidade de sua caligrafia, das linhas dos croquis, que por definição são desenhos em estado de esboço, e transpô-lo para tipos e diagramações convencionais seria comprometer violentamente a poética ali proposta. Daí o caminho tomado por Augusto de Campos em Pagou da obra, o facsímile, uma modalidade em que o vínculo com o arquivo, com os subterrâneos do arquivo e com a imagem, né, está tão impregnado no material que ainda precisa ser mostrado como se ainda estivesse lá. É, ao mesmo tempo, uma imagem do livro e um fantasma de livro que permanece alheio ao próprio livro, exigindo outra forma de vir à luz, inquieto, diferindo-se tanto de um original estático à espera da edição, quanto de uma obra concluída. Há um desejo por metamorfose, por reencarnação, mas em outro regime de corpos e imagens, como o pequeno anjo escapando que se vê na última página da emulação da Pagou, que a gente viu ali com a Joana d'Arc, né? Nessa suspensão da economia da conversão e retroalimentação, alguma coisa se mantém de fora, talvez lá na esquina, né? Se há, porém, alguma ambivalência do sacrifício em álbum de Pagou, se é parte do processo de transformação da musa ou seu martírio canônico, posteriormente esse matiz desaparece. Há uma sobreposição entre a violência contra a imagem do corpo feminino, né, e a forma livre, aqui entendida não só como suporte, e sim na dimensão simbólica última que carrega a obra, que será expandida e explorada ao longo do restante da produção ligada a Patrícia Galvão. Exemplo disso se encontra na narrativa experimental, a famosa Revista, de 45, escrita em parceria com Geraldo Ferraz. Nela, você pode passar o próximo slide para mim? Nela, Tribble, a secretária da organização da revista, possui a peculiaridade de ficar invisível enquanto lê, dando a entender que se torna una com os livros. Quando é julgada desertora pelo partido que regimenta a publicação, sua morte e a mutilação de seu corpo são colocados nos seguintes termos, né? Minha Tribble está morta, e ela ficara o livro do poeta pânico e visionário entre as mãos, a cabeça, nas folhas ensanguentadas, e pate, as folhas da revista grossas e pesadas, lavadas a soda cáustica, caindo em rodopia ao fundo poço, com forro de pele dela, e ficou repetindo bobamente sem chorar. Pele dela. Não deixa de ser significativo que na cena acima transcrita, na cena que vocês estão vendo, a onomatopeia pate, da passagem das páginas ensanguentadas, isto é, da pele dela, né, através da máquina de impressão, coincidam sonoramente com os apelidos e pseudônimos utilizados por Patrícia Galvão, que é PAT, né, é PAT, né,
Era uma assinatura que ela usava desde quando era muito nova, mas ela foi usando em alguns momentos ao longo da carreira dela ali, né? Aí, se puder passar para o próximo. Outra expressão dessa violência aparece no poema Natureza Morta, de 48, assinado por Solange Sol, apresentada como uma poeta estreante, aluna da Faculdade de Direito, que anos mais tarde Patrícia Galvão dirá que ainda esquiva, que anda esquiva não sei por onde, né? Vocês vejam que ela se torna também mais uma dessas figuras em ponto de fuga, né? Desse conjunto aí, né? Nesses versos, não só a imagem dos livros aparece aquebrantada como a voz lírica, como a voz lírica se apresenta como um quadro espetado pela parede, na parede. Segue a primeira estrofe, né? Eu só vou citar aqui de passagem a primeira estrofe. Os livros são dorsos distantes quebradas. Estou dependurada na parede, feito um quadro. Ninguém me segurou pelos cabelos. Puseram um prego em meu coração para que eu não me mova. Espetaram, hein? A ave na parede, mas conservaram os meus olhos. É verdade que eles estão parados, como os meus dedos na mesma frase. As letras que eu poderia escrever espicharam-se em coágulos azuis. Que monótono mar. Novamente, os olhos ganham destaque. Foram conservados, mas estão parados, como os meus dedos na mesma frase. As letras que essa voz pode escrever se espicharam em coágulos azuis. Há no poema como um todo, né, uma série de referências a formas e obras relacionadas, histórica ou tematicamente, ao colonialismo. O gênero natureza morta, que ganha destaque com a expansão mercantilista, principalmente dos Países Baixos durante os séculos XV a XVII, e as épicas portuguesas de conquista, né? Tem várias alusões aos Lusíadas, né, e a mensagem de Fernando Pessoa, que mereceriam ser estudados, né, desdobrados num estudo particular, né? Até mesmo o verso Ninguém me pegou pelos cabelos ecoa a figura da fortuna domada, presente nas proas de muitos navios da época de expansão dos impérios ultramarinos europeus, né? Não há dúvida que a metáfora da colonização da Terra como conquista do corpo feminino, retomada nesse poema de Solange Sol, se intercusa com o topos, que teve importante papel no discurso de conquista e catequização do novo continente, a imagem do mundo enquanto livro divino ou da natureza. Então, nesses três casos, o álbum, a famosa revista e Natureza Morta, o suporte se torna insuportável através da economia da imagem por ele moldurada. Não por acaso a assinatura Pagu vai sendo abandonada, acompanhando o aprofundamento do estudo poético da violência de certas imagens. Ocorre, então, uma explosão de autorias que se articula como uma dispersão de formas, gêneros, intervenções, ações políticas, que desafiam o estatuto da propriedade e legitimidade interposta pelo livro, assim como as tentativas de capturar a figura de Pagu como uma musa estática. Assim surgem Ariel, Patti, Zanza, Jim, PT, Cobra, King Shelter, Leoni, Peste, Mara Lobo, Solange Sol e tantas mais, cada qual criando e confrontando seus contextos de enunciação, muitas vezes simultaneamente, dividindo páginas do jornal, por exemplo. Né? Tem páginas da Tribuna em que Mara Lobo, Patrícia Galvão, a Jim, né, elas aparecem todas no mesmo na mesma página aberta, vamos dizer assim, né, dividindo o mesmo espaço com nomes diferentes. Mais que isso, sob esses diversos nomes, Patrícia Galvão põe põe à prova uma série de imagens femininas de teor mítico e que se confundem não só com a atividade artística e com o processo mnemônico, como também com a construção da figura da América. A depender do projeto, ela encarna a musa, Ariel, a natura, a fortuna, a aventura, para que, de algum modo, possa transpassar e modificar impor uma metamorfose a essas imagens persistentes. Frente a essas reflexões, cabe perguntar qual tipo de desarquivamento a produção dessa constelação de nomes ligados a Patrícia Galvão exigiria. Seria a homogeneização de todos os nomes em um único, o mais luminoso do ponto de vista do capital simbólico que representa o modernismo, o projeto mais justo em termos de justiça poética, vamos dizer assim, né? Vocês viram que lá no primeiro slide que eu pus, né, sempre a assinatura que agora está se configurando como a padrão é sempre Pagu, né? No último livro aí que a companhia publicou, né, que é Parque Industrial, que era assinado por Mara Lobo, né? Teve até uma modificação no desenho que a gente imagina que foi a própria Patrícia Galvão que desenhou
aquela capa, né? Eles podaram, né, Mara Lobo e inseriram Pagu, né? Isso sem falar em outras mudanças ali que se faz, né? Isso sem falar na pacificação que o próprio formato livro representa. Quero acreditar que esses textos e os gestos que os perpassam exigem uma política editorial mais inventiva que se apresenta do que aquela que se apresenta na consagração de uma obra, né? Essa ideia da obra está vinculada ali. Talvez aí se vislumbre algo da retórica liberta, da retórica retorta, que não retroalimente a economia do arquivo, ou seja, uma espécie de desarquivamento incondicional. Tá? Então, era isso que eu tinha para contar aí para vocês hoje. E fico no aguardo aí do restante da mesa. Muito obrigado, Tiago. Belíssima apresentação, acho que reflexões que realmente dialogam, inclusive, acho que as anotações aqui dialogaram muito com a primeira mesa de hoje, né? E também com temas que a gente discutiu ontem. Certamente teremos muitas questões a te perguntar daqui a pouco. Quero agradecer muito o evento que tivemos. E pensando no que disse o Tiago, lembremos que o Augusto trabalhou Pagu junto com a Lígia, né? Lígia faz parte da edição de Pagu. Eu acho isso muito significativo, quando ele coloca o nome da Lígia nessa edição, né? Ou numa das edições aí que foram publicadas, né? O Pagu, a vida da Pagu, a Pagu jornalista. Então, isso é muito significativo, né? Colocar o nome desta mulher, dele também, diante dessa figura incrível da nossa literatura e do nosso pensamento, né, criativo, como vocês acabaram de mostrar com tanta riqueza. Bem, para nós, para encerrar, foram 2 tardes de muito aprendizado, acho que de um rico aprendizado. É isso que ficou para nós com muita força e com potência mesmo com que falaram sobre a poesia e a imagem. Por isso é que nós queremos agradeço em meu nome, mas de toda a comissão, né, a presença dos palestrantes que reafirmaram conosco aquilo que nós queríamos pensar um pouquinho sobre poesia e imagem. E agradecer a todas as pessoas que cruzaram conosco essas tardes, agradecer aos nossos alunos que tão bem souberam resolver os problemas técnicos que tivemos, não é? Mas que com, né, força técnica e sabedoria aí na tecnologia, resolveram tudo para nós. Então, Ademir, Priscila, Olívia, Paula, Érica, o nosso muito obrigado. E o que fica para nós ainda é que essas apresentações, as discussões que tivemos, elas testemunham uma atmosfera de pesquisa em poesia e imagem e suas relações com as artes. Vocês só trouxeram provocações para que a gente leve adiante as nossas discussões agora em cada grupo, mas que a gente volte a se reunir novamente para pensarmos novas indagações a partir dessas. Então, o nosso muito obrigada. Nós temos só que, né, marcar muito bem esse agradecimento pelo trabalho bonito que realizamos juntos, né, pelo pensamento que vocês trouxeram para nós. Então, que a comissão esteja aí, não é? Fadu, a Ana Carla, não é? O Fábio, Nathalie, muito obrigada por tudo que fizemos juntos. E com os palestrantes que enriqueceram essa fala e esse pensamento nosso que queremos redimensionar cada vez mais sobre poesia e imagem. Era isso. Somos todos muito gratos e eu muito obrigada. Terminamos então, né, Cadu? Terminamos. Fadu, terminamos, não é isso? Terminamos. Isso, Obrigado, então, gente, pelo tempo de vocês. Obrigada, é isso mesmo. Muito obrigada, gente. É a próxima agora, né? Teremos um próximo, não é? Agradeço E aí vamos todo ficar mundo. juntos. Teremos um próximo.